Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Cristina de Fátima Sartori, com o tema Constelação Familiar, Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá! Você já conhece a constelação familiar? Sabe do que se trata? Como que se faz? E para que serve a constelação familiar? É esse bate-papo que eu quero ter com você hoje. A constelação familiar, ela é uma psicoterapia sistêmica. O que significa isso? Significa que nós olhamos a pessoa e a sua ligação com todas as pessoas do sistema familiar, né? Diferente de uma terapia tradicional, a constelação ela vai olhar todo o sistema familiar, né? E como que nós fazemos isso, né? Como que a constelação acontece? Nós vamos nos utilizar de campo morfogenético, né? O que é isso? Que palavra é essa tão diferente aí que eu estou ouvindo? Campo morfogenético é um campo de forma. Tudo começou em 1980, quando Bert Hellinger, que foi quem deu este nome a essa terapia, percebeu esse campo morfogenético. Quando a pessoa vai e fica em determinado lugar, ela se sente como uma outra pessoa que ela nem conhece. Nós chamamos de representantes, né? Quando nós representamos uma pessoa dentro desse campo morfogenético, nós nos sentimos como alguém que a gente não conhece e então trazemos informações para que essas informações possam ser trabalhadas e possa então chegar aí à harmonia no sistema familiar. Então, como que nós fazemos a constelação? Nós abrimos esse campo, representamos a pessoa que está sendo constelada e através das sensações que esse campo nos traz, nós vamos então direcionando, colocando mais pessoas ou não, para que a gente possa perceber como que está o sistema familiar. A pessoa que busca a constelação, normalmente, ela quer ter um novo olhar, né? Ela busca uma transformação, ela busca algo novo, a cura para uma doença, harmonizar relacionamentos, ela busca se sentir em paz, não ter mais a raiva, não ter mais o medo, que são sintomas comuns que a pessoa às vezes traz, né? Quando ela busca isso, então, ela busca na constelação algo que possa auxiliá-la a ter novos olhares. E esse, então, é o objetivo da constelação, que a pessoa abra novos olhares, né? E que ela busque unir a mente e o coração para ter uma nova consciência em relação a ela e à história familiar, né? Tratamos muito na constelação familiar com gerações de antepassados também. Esse campo morfogenético, ele nos ajuda porque ele está além do espaço e do tempo. Por exemplo, iniciamos a constelação com alguém representando a pessoa que veio em busca de um novo olhar para a sua própria história. Quando ela olha em determinada direção, representamos essa pessoa, para quem ela olha, e vamos então perceber se ela está presa, por exemplo, a um avô que passou por dificuldades, a uma mãe, a um pai. Quando nós entramos no lugar desta pessoa, nós vamos perceber o que ela sente, se ela está conectada ao sistema ou se ela está conectada a algum sofrimento ou a algum fato que ocorreu no passado. Como esses campos estão além do tempo, além do espaço, nós podemos ter essas informações, mesmo que a avó já morreu, que a bisavó já morreu e que coisas, né, aconteceram lá no passado familiar. Quando essas coisas que atuam nas gerações, elas não são olhadas, elas vêm vindo de geração em geração.
até que um descendente dê luz e traga à consciência o que aconteceu. Por isso que é muito comum nós percebermos nas famílias doenças recorrentes, vícios, comportamentos recorrentes. Então, algo aconteceu lá atrás, em gerações passadas, e isso vem atuando até que um descendente olhe para que possa transformar isso. Todos nós, hoje, somos descendentes de pessoas que sofreram muito no passado. Nós temos italianos, japoneses que cruzaram mares, vieram aqui para o Brasil. Nós temos escravos, descendentes de escravos, de indígenas. Então, várias gerações que sofreram muito no passado. Independente do que aconteceu, esse sofrimento ele vem atuando, até que um descendente tenha condições de olhar tudo isso, honrar tudo, incluir o que aconteceu, trazer à luz, trazer à consciência mesmo, todas as dificuldades, todos os sofrimentos, e então isso vai fazer com que atue no sistema uma transformação muito grande. Claro que as gerações já passaram por isso não vai mudar, isso já aconteceu, mas quando um descendente olha, honrando o que foi, isso transforma assim de maneira muito profunda. A constelação, ela já existe há mais de 40 anos. Ela está sendo aplicada em mais de 50 países no mundo todo. Então ela já tem aí se mostrado como uma ferramenta muito forte de transformação, que esse é o objetivo, que a gente hoje possamos ter a condição de transformar para que a gente também fique bem e passe para as gerações seguintes, para os nossos filhos, coisas boas, forças, bênçãos, e que atue isso nos sistemas. Quem procura a constelação, como eu falei há pouco, normalmente é uma pessoa que quer curar uma depressão, quer curar problemas de relacionamentos, tem sofrimentos emocionais, muitas vezes síndrome do pânico, alguns medos. Às vezes ela se sente como se ela não pertencesse ao sistema familiar, ela se sente como um peixinho fora d'água. Tudo isso tem a ver com coisas que aconteceram no passado. A pessoa muitas vezes ela está conectada com um ancestral que às vezes sofreu maus tratos, sofreu violência, um ancestral que muitas vezes foi excluído do sistema por algum motivo. Todas as pessoas que fazem parte da família, elas precisam ser olhadas e reconhecidas como fazendo parte da família. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que é muito comum acontecer. Um aborto. É muito comum acontecer um aborto. E muitas vezes as pessoas, as mulheres, elas passam por um sofrimento muito grande quando acontece um aborto e não se fala mais nisso. E aquilo muitas vezes acaba virando um segredo. Ninguém fala mais nisso, o segredo está ali estabelecido e aquilo fica ali quietinho. Só que o sistema, inconscientemente, ele vai, vamos falar, como se fosse escolher uma pessoa, um descendente, para fazer o papel desse excluído. Então, essa criança, esse adolescente, ele pode ter a depressão, ele pode ter síndrome do pânico, diversos fatores, diversas doenças, diversos sintomas podem se apresentar nesse caso. Como que a gente faz? Abrimos a constelação e vamos incluir esse aborto. É importante e essencial, posso até dizer, que todas as crianças que não nasceram ou que nasceram e ficaram pouco tempo, que elas sejam incluídas, que elas sejam reconhecidas e que elas tenham um lugar no sistema familiar. Crianças das nossas avós, irmãos dos nossos pais precisam ser incluídos. Nossos irmãos, quando nós fazemos a colocação da linha de irmãos e todos estão fazendo parte,
dá uma paz, uma plenitude muito grande, né? E se não está incluído, muitas vezes provoca desavenças entre irmãos e variados sintomas, né? Falei da depressão, né, que é uma coisa tão comum hoje em dia, e dentro da constelação nós olhamos e enxergamos a depressão não como o mal do século, mas toda doença, ela vem trazer para a gente um conflito que precisa ser olhado, né? Então, na verdade, ela é uma bênção, porque é necessário se olhar para se corrigir. A depressão significa, via de regra, que a pessoa ela está desconectada do sistema familiar. Por algum motivo, ela está fora do lugar dela e desconectada do papai, da mamãe ou de ambos. E o que significa isso? Estar desconectado, né? Essa ligação na constelação, ela é uma coisa muito profunda, né? Nós estamos falando de uma conexão de alma, né? Imagina um fiozinho nos conectando a todos os que fazem parte da nossa família. Como um fio mesmo, muito forte, luminoso, nos conectando ao papai, nos conectando à mamãe, aos irmãos, aos tios, a todos, numa grande rede. Se alguém está fora do lugar, esses fios ficam emaranhados. É uma palavra que a gente costuma usar muito. Os fios ficam emaranhados e nós, então, obstruímos a força e a bênção que nós temos direito ao nascer, né? Quando a gente abre a constelação, um dos objetivos é verificar se nós estamos no nosso lugar, se nós não estamos bloqueados com alguma coisa, se não tem algo que nos trava para seguir a vida, e se nós estamos tomando essas bênçãos e essas forças dos nossos ancestrais. Quando nós abrimos o movimento e alinhamos e a imagem final da constelação, a pessoa constelada, ela sente uma força que impulsiona ela para frente. Então, impulsiona para os relacionamentos, impulsiona para a prosperidade divina, né? Prosperidade divina não é só, é mais do que só ganhar dinheiro, né? É fazer o que gosta, é se sentir bem, é servir a vida. Então, a pessoa ela tem uma força que vai impulsioná-la para a prosperidade divina, para os relacionamentos, ela vai estar disponível para os filhos, para o esposo, para a esposa, para as pessoas à sua volta, né? Bom, quantas vezes eu tenho que fazer uma constelação? Muitas pessoas perguntam isso. As pessoas têm pressa, né? Às vezes elas passam 40 anos com um problema, né? Não se dá com a mãe, por exemplo, mas ela quer fazer uma constelação e ela quer resolver em minutos tudo, né? Isso é nosso mesmo, é do ser humano. Então, quanto tempo, quantas constelações eu preciso fazer? Tudo depende de como você está e do quanto você vai abrir o seu coração, do quanto você está pronto para dizer sim para toda a sua história, né? Porque é dizer sim para a mamãe, é dizer sim para a vovó, é dizer sim para tudo o que aconteceu. Quando você está pronto, muitas vezes uma constelação só, que dura ali 1h30, 2 horas no máximo, ela transforma muita coisa. Muitas coisas precisam, às vezes, de mais de uma constelação. Uma depressão profunda, esquizofrenia, dependência, né, vícios. Muitas vezes é necessário mais de uma. Mas nós fazemos uma constelação a cada 3 meses, não menos tempo, né, de espaçamento. E a partir do momento em que você, então, resolve olhar, você já começa a transformar muitas coisas. E a amplitude da constelação é incrível, porque muitas vezes a gente está trabalhando a colocação de irmãos, por exemplo, né? Estamos lá constelando a pessoa que é a mais velha. Mas, às vezes, a pessoa ela precisa sentir a força do amor dos irmãos, porque existe um amor muito grande entre irmãos. Colocamos essa pessoa mais velha e mais os 5 irmãos, por exemplo, né? Cada um no seu lugar, isso é importante, né? Que o mais velho fique no lugar do mais velho, que o caçula fique no lugar do caçula e que o caçula não queira mandar no mais velho, né? Isso tudo é muito importante. Cada um tem o seu lugar.
Quando a gente está trabalhando, mesmo que a constelação é da mais velha, ecoa e atua tanto nos outros que é muito comum, às vezes, um outro irmão também querer fazer a constelação, né? E atua nos que já se foram, porque não falei que a constelação está além do espaço e do tempo, até naqueles que já morreram, que já desencarnaram, até neles atua. E como que a gente sabe disso? Quando nós olhamos para o antepassado, muitas vezes, ele está preso a dores, a sofrimentos que ele passou. Quando a gente olha, ele está sem força. A gente sente muito na pele, né, as sensações desses campos morfogenéticos. Esse ancestral, ele está sem força nenhuma. Mas o descendente que está aí constelando, ele vai honrando todo o sacrifício, honrando as dificuldades, honrando tudo, porque esse ancestral passou. E aí, então, ele vai recebendo forças. Ele vai se sentindo forte novamente. E aí ele abençoa os vivos. Isso que é muito lindo, né? É daí que vem, então, essas bênçãos. Nós captamos essas bênçãos quando está tudo organizado com os nossos ancestrais. Uma outra pergunta muito comum, que a gente trabalha com a constelação, é se uma criança pode fazer constelação. A criança, ela é produto do sistema. Nós, como adultos, já somos, imagina a criança, né? A criança, ela é produto do sistema. E uma mãe levar uma criança num consultório, a profissional vai pedir para os pais virem, porque ela precisa entender a dinâmica familiar, né? Na constelação é a mesma coisa. Nós abrimos a constelação da criança com os pais. Um pai só, não precisa ser a mãe e o pai, né? Apenas uma pessoa da família já nos possibilita aí ver o que está acontecendo com essa criança. E é muito comum, muitas vezes, a criança estar conectada com um irmãozinho que não nasceu, que é segredo, né? Conectada com um titio que não nasceu. E aí, então, a gente consegue fazer com que ela fique bem novamente. Eu estou falando da constelação do todo, e também existe uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas eu quero fazer constelação, eu preciso levar todo mundo, né? Eu preciso levar o meu marido, meus filhos, eu preciso levar meus irmãos. Não, uma pessoa só é que precisa vir, né? Uma que ela vem para pagar e outra que ela vem também para abrir os olhares. Quando a pessoa ela vem, ela traz a questão principal, através dela nós abrimos o campo. E é então que a gente vai perceber o que está acontecendo entre todos os familiares, né? Se está faltando alguém ser incluído, se você está querendo salvar o seu pai ou a sua mãe, né? Aqui eu já vou falando das leis que atuam nos sistemas familiares. Eu falei bastante da inclusão, né? Da necessidade de incluirmos as pessoas que fazem parte. E uma outra lei muito importante é a lei da hierarquia. Nós verificamos se você está no seu lugar e se você não está condenando, julgando ou querendo salvar alguém que é maior que você, né? Perante os nossos pais, nós somos pequenos. Nós não podemos salvá-los. Nós não podemos negar a nossa conexão com eles, né? Às vezes a pessoa ela passou uma história difícil com um dos pais e ela não quer nem ouvir falar, não quero nem ouvir, ele não é mais meu pai. Às vezes a gente ouve a pessoa falando assim, isso não é possível. Foi através do pai que veio a vida. A gente não pode negar, né? Então, essa conexão, quando a gente nega, a gente julga, a gente nega, a gente dá um não, nós estamos obstruindo esse fluxo de bênçãos que nos impulsionam para a vida. Então, essa é uma lei muito importante, que é da hierarquia, né? A vovó, o vovô, os pais, eles são os grandes e nós os pequenos. E significa, então, que nós não podemos, para começar, nem mudar a história do que eles viveram e nem salvá-los. Temos que voltar para o nosso lugar de pequeno, honrando o que recebemos deles. E esse é um dos objetivos que temos na constelação. Muitas pessoas
que participam às vezes, ou às vezes que ouvem falar da constelação, elas ficam se perguntando se a constelação ela é algo ligado à religião, né? Se ela é algo ligado à mediunidade, porque você entra nesse campo, você começa a sentir coisas. E você sente coisas assim de verdade mesmo, né? De raiva, de medo, de vontade até de bater no outro. A gente não vai fazer isso, mas sentimos vontade de chorar e também sentimos muito amor, abençoando, né? Então, tem várias sensações que sentimos. E não é mediunidade, a gente tem aí uma percepção de sensações mentais. Mentais, mas que a gente sente no corpo, né? Porque arrepia, às vezes dá dor de estômago, dor de cabeça, dor no ombro. Mas não é a mediunidade é através dos chakras, a ligação, né? E na constelação é diferente. E eu tenho a plena certeza disso, porque eu tenho colegas que são médiums, que participam e às vezes não sentem, né? E pessoas que não são ligadas a religião nenhuma e percebem os campos, conseguem sentir as sensações. O representante, ele consegue sentir cada vez mais na medida em que ele confia no campo e que ele desiste de tentar entender, né? A mente, a razão, ela precisa ficar de fora. Você precisa entrar no campo livre. Aí então você vai sentir tudo. Qualquer pessoa pode sentir esses campos morfogenéticos. E aí então a gente percebe a força que tem a constelação, né? Eu trabalho com constelação já há 6 anos. Tenho feito já estou na minha marca de mais de 600 constelações realizadas. É um trabalho muito lindo porque tem o objetivo de transformar as vidas, né? De transformar as relações. E então é uma psicoterapia sistêmica que veio aí também para ajudar a transformar os relacionamentos, a transformar a vida, né? Hoje nós temos a possibilidade de olhar para trás, olhar para os nossos ancestrais e dar luz, trazer para o consciente o que estava inconsciente, para que isso não se repita nas gerações que vêm aí depois da gente, né? Nem na nossa e nem nas demais. Então, acho que é uma definição muito boa, seria essa, né? Acessamos como que uma memória inconsciente e a partir desta memória nós vamos trabalhar para que haja harmonia e conexão entre todos do sistema familiar. Eu quero me dispor aqui a tirar dúvidas, né? Se algo não ficou claro, faça perguntas, direcione para a Rádio Fraternal, que eu vou voltar e quero com muita honra aqui responder as perguntas. Uma coisa assim muito básica da constelação é o não julgamento. É primeiro este trabalho que a gente faz, né? Trabalhar tudo com muito respeito e não julgamento. Então, você que quer olhar, que quer transformar, busque, né? Busque. Quanto mais a gente olha para frente, mais a gente consegue transformar. O Sócrates tem uma frase muito bonita que ele diz para a gente que você precisa se desvencilhar do velho, né? Para você conseguir olhar para frente. Então, se desvencilhar do velho é deixar de se sentir culpado, de sentir raiva, honrar o que você recebeu e olhar para frente para que você viva cada vez melhor. Eu agradeço de coração, foi uma honra estar aqui. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br.
Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.